Olá, turma, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Cíntia, professora de História. Hoje nós vamos para a aula número 54 do 8º ano. E o assunto é período regencial. Falaremos sobre as rebeliões regenciais, uma continuação da última aula. Para o desenvolvimento dessa aula, temos os seguintes objetivos: descrever a composição da revolta dos malês, como se deu o movimento e as ações do governo para reprimi-lo. Identificar o que foi a Sabinada, líderes que se destacaram e as ações de repressão por parte do governo. E por último, explicar onde e quando ocorreu a balaiada, os motivos da mesma, contexto, processo de rebelião e ações do governo. Antes de mais nada, separe seus materiais. Você irá precisar do seu livro didático, caderno de história para as anotações das principais informações, mas também para a realização da atividade ao final desta aula, assim como lápis, caneta e borracha. Tendo todo esse material em mãos, podemos prosseguir. Na aula de hoje, então, estudaremos sobre a revolta dos malês, a Sabinada e a balaiada. Vamos conhecer a primeira. Então, sobre a revolta dos malês, que aconteceu em 1835. Ela ocorre em Salvador, na Bahia, 25 de janeiro de 1835. E foi uma das mais importantes revoltas escravistas já ocorrida numa cidade brasileira. Na época, essa revolta ela foi chamada de Insurreição Nagô, pois quase 70% dos rebeldes eram dessa etnia, tá? E era um nome dado aos Iorubás lá na Bahia. Até tem aula do 7º ano explicando quem eram os Iorubás. Mais tarde é que ela fica conhecida como Revolta dos Malês, porque seus principais líderes, Pacífico, Manuel, eles seguiam o culto malê, que era uma religião mista, composta por elementos africanos e muçulmanos contidos no Corão, que seria o livro sagrado dos muçulmanos. Sobre a composição, quem fez parte dessa revolta? Nem todos os rebeldes eles eram malês, eram mais os líderes. Muitos praticavam outras religiões e só participaram da revolta movidos pela esperança de uma vida melhor, longe da escravidão. Afrodescendentes, escravos ou libertos eram explorados no trabalho, desprezados por sua cor e perseguidos por suas religiões. Então, por isso, eles vão aderir ao movimento. E os africanos que entraram como escravos tinham motivos de sobra para deixar de lado as diferenças de origem e de religião e acabar lutando contra esses opressores. 23 de janeiro de 1835, os rebeldes lutam durante a madrugada para conquistar o governo da Bahia e colocar fim à exploração e ao racismo. Então, armados com espadas, facas e lanças, eles enfrentaram soldados do governo, armados com pistolas e garruchas. Logo, os rebeldes acabaram sendo vencidos. Foi considerado criminoso pela polícia baiana todo e qualquer objeto encontrado com os rebeldes. Entre eles estavam abadás, escritos religiosos dos malês, amuletos, atabaques, colares de búzios, entre outros, que muitos deles não tinham relação nenhuma com a guerra, né? Mas, em março de 1835, centenas de africanos libertos foram mandados de volta para a África. A maioria voltou para os lugares de origem, como Lagos, na Nigéria, Daomé, atual Benin. Esses homens haviam trabalhado muitos anos para conquistar as cartas, ou a Carta de Alforria, a Carta da Liberdade. Mesmo os considerados inocentes acabaram sendo expulsos da Bahia.
Conforme o historiador João José Reis, o objetivo das autoridades era o branqueamento da sociedade livre baiana. Então, muitos desses que retornaram para a África levaram costumes também adquiridos aqui no Brasil. Esse processo de aculturação. Sobre a Sabinada, ela ocorre na Bahia entre os anos de 1837 a 1838. Teve como principais motivos a recusa da população da Bahia em aceitar os governantes impostos pelo governo central, com sede lá no Rio de Janeiro. A notícia de que o governo central convocaria os baianos para combater as farroupilhas, ou melhor, os farroupilhas no sul, isso gerou uma certa revolta, porque os baianos eles simpatizavam com os farroupilhas, concordavam com as ideias deles. Teve como líder Francisco Sabino, o doutor Sabino, que era um médico e também jornalista. Inclusive, por meio do jornal dele, o Novo Diário da Bahia, convocou o povo baiano a lutar pela República. Em novembro de 1837, os sabinos tomaram o Forte de São Pedro em Salvador e proclamaram uma república, declarando a Bahia separada do Brasil. Pensa só! Dom Pedro de Alcântara não tinha maioridade, portanto não governava o Brasil. E eles disseram que eles ficariam dessa maneira separados do Brasil até que Dom Pedro assumisse o governo brasileiro. Quais foram as ações do governo para conter a Sabinada? Envio de forças navais, que tiveram auxílio dos senhores de engenho do recôncavo baiano. Eles cercam Salvador. Alguns rebeldes, inclusive, ofereceram a liberdade aos escravos que lutassem ao lado deles. A medida apavorou os proprietários de escravos, que mudaram de lado. Até então estavam a favor da Sabinada, mas mudaram de lado por perder essa mão de obra tão importante para eles. Em março de 1838, forças governistas ocuparam Salvador e, para forçar os rebeldes a deixarem seus esconderijos, incendiaram bairros inteiros da capital baiana. Mais de 1.200 pessoas foram mortas e quase 3.000 foram presas. Os líderes sobreviventes, entre eles Dr. Sabino, foram expulsos da Bahia. Sobre a balaiada, ela ocorre então no Maranhão e também no Piauí, entre 1838 e 1841. O nome da revolta é em virtude de um dos seus líderes, o artesão Manuel Francisco dos Anjos Ferreira. Ele fazia balaios para vender, por isso balaiada. Quais são os motivos dessa revolta? Os altos impostos cobrados pelo governo regencial, a luta pela autonomia em relação ao império, então não depender demais do império, luta entre os grupos políticos liberais e conservadores para controlar a província e uma crise econômica que estava sendo vivida pelos habitantes da região e suas consequências, claro, para a população pobre, que sempre é a mais afetada. Qual é o contexto da balaiada? O algodão do Maranhão era a principal riqueza da província. E essa riqueza estava perdendo o mercado porque os ingleses estavam preferindo comprar o algodão norte-americano, que era mais barato e de melhor qualidade. Os maranhenses, então, tinham de pagar altos impostos por roupas e alimentos, que eram produtos de primeira necessidade, vendidos pelos comerciantes portugueses, em sua maioria. Pequenos proprietários, eles vinham perdendo suas terras para os grandes fazendeiros e ainda eram forçados a mudar para o sertão ou para a cidade em busca de sobrevivência. Os escravizados, que eram cerca da metade da população da época, reagiam à opressão formando os quilombos, que já falamos sobre isso no 7º ano. Então, como se deu a rebelião? Bandos, que eram compostos por desempregados, vaqueiros, quilombolas e indígenas,
passaram a atacar as fazendas, aterrorizando os proprietários. Em dezembro de 1838, um desses bandos, que era liderado pelo vaqueiro Raimundo Gomes, conhecido como Cara Preta, tomou uma pequena cidade do interior e divulgou um documento exigindo a substituição do presidente de província, a expulsão dos portugueses e o fim da escravidão ali. Os balaios conquistaram Caxias, a segunda maior cidade maranhense, avançaram ainda em direção ao Piauí com a ajuda dos rebeldes locais. Venceram as tropas oficiais, as tropas do governo, que foram enviadas para combatê-los, isso em 1839. Nesse mesmo ano, cerca de 3.000 quilombolas, liderados por Cosme Bento das Chagas, fugiram das fazendas e aderiram à luta dos balaios. Enquanto no interior a luta se intensificava, na capital São Luís, liberais e conservadores disputavam o poder entre si. Mas, diante da força dos rebeldes, liberais e conservadores esqueceram essas divergências e se uniram contra os balaios, porque era um mal maior do que aquelas disputas por poder entre eles. Qual foi a ação do governo? O envio de 8.000 homens ao Maranhão, liderados por Luiz Alves de Lima e Silva. A repressão dos balaios foi violenta. Rebeldes foram presos, executados sem direito à defesa, para vocês terem uma ideia. Cerca de 11.000 balaios morreram na luta. Raimundo Gomes, um dos líderes, foi expulso do Maranhão. Manuel Francisco dos Anjos morreu lutando. E o negro Cosme foi preso e enforcado, como uma morte para servir de exemplo. Com o final das rebeliões regenciais e a ascensão do café no Vale do Paraíba, o governo central foi se firmando no poder e ainda garantindo a unidade do imenso Império Brasileiro, este que forma o nosso país atualmente. Na próxima aula, trataremos sobre o Segundo Reinado, período que Dom Pedro II assume o governo do Brasil, isso de 1840 a 1889. Agora vocês devem fazer a atividade referente a essa aula com o propósito do quê? Revisar todo esse assunto e fixar algumas informações que com certeza serão de grande utilidade para o conhecimento de próximos assuntos. Bons estudos a todos, até a próxima aula, um abraço e tchau!